novamente. Vamos dar continuidade à história da matemática, como ela apareceu e como ela serviu para ajudar a humanidade no seu desenvolvimento. Então, a primeira necessidade da humanidade foi contagem. Precisa-se saber quantos animais eu cacei, quantos animais eu tenho. Então, a necessidade foi contar. A operação, contagem. Contagem, de contar mesmo. Então, contar, quantificar, a operação contagem. Não existe uma representação matemática para ela. Não existe uma representação em si. Que tipo de número eu preciso para fazer a contagem? Eu preciso dos números naturais, aqueles que estão na natureza. Uma árvore, duas árvores, um animal, dois animais. O sujeito saía para caçar, batia 2, 3, 4 animais, então, contagem, números naturais. Paralelo a isso, e não necessariamente na mesma ordem cronológica, a humanidade sentiu necessidade de comparar e medir. Comparar e medir. Quando eu comparo, eu vou, e eu ainda não tenho nenhuma operação aritmética para contar. Para medir, eu tenho uma coisa que se chama medição. Mas não existe uma representação matemática para medição. Comparar e medir. Aí eu vou ter medição e comparação. Quando eu comparo, há necessidade eu vou representar, aparecem os sinais de maior, menor, igual, diferente, como nós conhecemos hoje. Maior, menor, diferente. Quando eu comparo, eu também vou descobrir que eu tenho mais animais do que um outro, menos animais do que outro. Então aparecem os símbolos de mais e de menos. Quer dizer, eu tenho 3 animais menos do que o outro. O meu rebanho é 3 vezes, tem 3 elementos a mais ou a menos que o outro. Então, os sinais de mais e menos. Que ainda é diferente do que vai aparecer um pouquinho depois. Bom, para medição e para comparação, eu uso os números naturais e daí, quando eu vou comparar, saber que eu tenho mais ou menos, eu vou precisar de um outro tipo de número, que a gente chama de inteiros. É o quê? É os naturais com indicador de que sobrou ou faltou, positivo ou negativo. Então eu tenho 3 a menos do que ele, então eu vou botar menos 3. Eu tenho 3 a mais do que ele, vou colocar mais 3. E além disso, quando eu vou fazer a medição, me aparece outro tipo de número. Os decimais, os fracionários, e aí um outro tipo de número, os números racionais e os irracionais. O primeiro irracional, imagina-se que tenha sido gerado. Os racionais, eu tenho 2 vezes e meia o que o outro tem. O meu rebanho é 2,5 vezes maior. Então, decimais. 3/5 fracionários. Racionais, qualquer um deles é racional. E os irracionais, quando eu vou medir, então, por exemplo, estou lá na antiguidade, eu preciso medir a circunferência de uma tora. A tora normalmente é redonda, eu preciso saber quanto de material eu vou usar para precisar amarrar uma na outra. Então, eu preciso de uma corda, aí aparecem os números irracionais.
O primeiro irracional, ou digamos o mais famoso que se tem ideia, né, ou talvez tenha sido o primeiro, é raiz de 2. Como é que aparece a raiz de 2? Raiz de 2 vai aparecer quando eu tenho a necessidade de construir, eu tenho um quadrado com lado 1, lado 1 aqui, lado 1 aqui, e eu preciso traçar uma diagonal. Dividir esse quadrado exatamente assim. Bom, se eu tenho um aqui, os pitagóricos lá sabiam, né? Então, a diagonal vai ser raiz de 2. É o primeiro número irracional, ou um dos primeiros irracionais. Raiz de 2 é um dos irracionais, o π é um outro número irracional, e assim vão aparecendo os irracionais. Essa ordem aqui, contar, comparar, medir, não necessariamente apareceram cronologicamente nesta ordem. Dependendo da região e dependendo do estágio de desenvolvimento da humanidade, alguns estavam só contando, outros estavam já medindo, outros já estavam comparando. Então isso aqui não é uma cronologia correta. Vai depender da região e do tempo. Mas a gente, em matemática, apresenta as operações nessa ordem, fazendo de conta que esse é a ordem cronológica. Bom, prosseguiu-se mais um pouquinho, precisava-se agrupar. Apareceu a necessidade de agrupar. Que operação, então? Aí a operação é chamada de adição. Agrupar, somar, então a operação é adição. Esta operação vai ser representada pelo sinal de mais, que é diferente desse sinal de mais aqui. Esse sinal de mais aqui indica sobra, esse indica falta. Esse aqui indica a operação. 5 mais 8, 7 mais 3, eu vou agrupar elementos. E os números que eu vou precisar ainda são os mesmos. Naturais, inteiros, decimais, fracionários, racionais, irracionais e assim por diante. Eu posso operar com qualquer um deles. Em seguida, eu precisei separar. Eu precisei distribuir. Então, vai aparecer a operação de subtração. Separar, eu vou subtrair. E aí a operação chama subtração, que não é nada mais, nada menos do que uma adição com sinal contrário. Então, o sinal é esse. Veja, eu tenho esse sinal e esse sinal. Esse sinal aqui indica quantidade. Faltando, esse sinal aqui indica uma operação aritmética. Então, são coisas diferentes. Subtração, a mesma coisa. Eu vou ter os números naturais, inteiros, decimais, fracionários, racionais e irracionais, normalmente. Progrido um pouquinho mais, passa um pouquinho mais de tempo, e eu começo a agrupar, eu começo a juntar quantidades iguais. Juntar quantidades iguais. Então eu vou agrupar 5 grupos de 3 elementos cada um. Quantos elementos vai ter no total? 5 grupos de 2 elementos. Quantos tem no total? Então, vai aparecer uma outra operação chamada multiplicação. Multiplicação. A grosso modo, ou simplificando, a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. E a multiplicação é representada pelos sinais de vezes ou
um pontinho. Dependendo a gente vai usar o X como vezes ou usa o pontinho. Os números na multiplicação não há necessidade de nenhum outro número novo. Continua sendo naturais, inteiros, decimais, fracionários, racionais e irracionais. Aí, eu preciso, a humanidade, por alguma razão, precisa repartir. Diferente de separar, eu preciso repartir. Suponha que um pai tem 5 filhos e as posses dele serão divididas igualmente para os 5 filhos. Então aparece a operação, a necessidade de repartir em partes iguais. Aqui eu subtraía 3 de um, 4 de outro. Aqui eu vou repartir, vou separar em quantidades iguais. E aí aparece a divisão. Ou seja, assim como a multiplicação é uma soma de parcelas iguais, a divisão é uma subtração de parcelas iguais. E os símbolos para a divisão, matematicamente, a gente usa este aqui, ou usa este, ou ainda este. Quando eu divido, os números ainda são os mesmos. Naturais, inteiros, decimais, fracionários, racionais ou irracionais. O tipo de número não precisou aumentar quando eu cheguei até na necessidade de repartir, ou seja, até na divisão. No próximo vídeo, a gente vai ver, digamos que essas são as operações básicas, as 4 operações básicas. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as 2 próximas operações. Ou seja, como se fosse um videogame, aqui nós estaríamos fase 1, adição e subtração. Fase 2, multiplicação e divisão. Partimos para a fase 3, que é potenciação e radiciação. Espero vocês no próximo vídeo. Espero sugestões sobre os conteúdos abordados. Eu estou abordando ainda como a sequência que é apresentada no ambiente escolar. Primeiro a gente aprende a somar, depois a gente aprende a subtrair, depois a gente aprende a multiplicar, depois aprende a dividir. Se é que aprende, né? Tentam ensinar para a gente adição, subtração, multiplicação, divisão. A maneira como é apresentada às vezes dificulta. Então por isso eu estou fazendo essa explanação, falando sobre as necessidades e as operações que vieram para essa necessidade, a representação matemática. E agora no próximo vídeo, então a gente vai falar sobre potenciação e radiciação. Claro que quando eu tenho a divisão, eu tenho alguns cuidados para fazer. Mais tarde a gente volta nesse assunto. Espero vocês no próximo vídeo, beleza?